Em geral, a hipersonia, esse excesso de sono que a gente vê, é algo relativo à fuga, né? Existem pessoas que, por exemplo, deprimem e não têm a insônia, que é mais comum, a insônia terminal do deprimido, né? Ele deita, dorme e entre 4 e 5 horas ele é acordado como se estivesse realmente acordando para iniciar o dia. Isso é o mais comum, mas existem pessoas que deprimem pelo contrário, dormindo excessivamente. Então, é aquela coisa de estar o tempo todo querendo estar num quarto escuro e dorme mesmo, sem usar medicação nenhuma. É impressionante como o metabolismo dessas pessoas é modificado pela depressão. E não sempre a depressão, por exemplo, a ansiedade também pode cursar com hipersonia. Então, pessoas que têm tendência a lidar mal com frustrações, elas tendem a qualquer sentimento que tenham, fugir para se refugiar na questão do sono. E é tão interessante porque, assim, o sono, e isso é tão verdade, né? Porque a gente vê Michael Jackson, né? Que é um cara que eu idolatro, eu acho que foi um dos maiores artistas de todos os séculos, da humanidade. A necessidade dele, né? De dormir desesperadamente. Né? Porque o sono tem essa coisa da gente fugir dos problemas. No sono eu não tenho ansiedade, durante o sono eu não penso em problemas. Então o sono ele tem essa coisa muito idealizada da fuga ideal, né? Porque é quase como se morrer e voltar e continuar existindo. É quase aquela coisa, morrer de amor e continuar existindo. É maravilhoso. Então, assim, só que tem que a gente não controla isso desta maneira, porque o sono ele tem uma função biológica, né? Então tem um mecanismo, o cérebro programa o sono. Então toda vez que a gente começa a ter ausência do sono ou excesso do sono, alguma coisa não está bem. Esse cérebro está sofrendo por ansiedade, por depressão ou por oxigenação. A gente tem que buscar uma saída, porque nem a insônia nem a hipersonia são condições reparadoras do sono. E é verdade, você falando isso, eu percebo assim, tem várias pessoas que no momento de crise, né, e o restante da família, do contexto social que vive, nossa, ele foge dos problemas, ele não está aqui para enfrentar, está lá dormindo. Exatamente. Mas é uma forma mesmo de fuga. É uma forma de fuga. De não lidar com aquilo. Em geral, é uma coisa muito ruim, porque esse sono da fuga, a hipersonia da fuga, ela não é um sono reparador. Então a pessoa dorme excessivamente, mas ela levanta muito cansada. Apesar de não ter apneia, apesar de não ter nenhuma falta de oxigenação. Então é assim, é quase como se a pessoa fosse se deixando tomar pelo medo. A hipersonia tem muito a ver com medo. É como se a pessoa fosse adiando os problemas, aquela procrastinação. E as consequências, Bia? Eu acho muito ruim. Porque a hipersonia, você entra num processo de adiar os problemas. E problema adiado, eu costumo dizer que ele aumenta de tamanho. É verdade. E aumenta muito. E aí, quando você se depara com um problema em última instância, ou seja, não dá mais para adiar, ele está enorme. Aí você fica mais traumatizado, porque tem que lidar com um problema imenso e torna a fugir. Então, a hipersonia, ela tende a ser um mecanismo de fuga relacionado ao medo. E eu sempre digo uma coisa, medo é normal, medo, mas é fundamental que a gente tenha uma postura em relação ao medo, que medo é para ser enfrentado. Não de forma irresponsável, não estou falando o medo que a gente tem hoje da violência, nada disso. Estou falando do medo de você achar que não vai dar conta de alguma coisa. O fato é o seguinte, vá lá e faça. Porque se você não der conta, você deu pelo menos conta de parte dessa coisa. E isso já diminui o problema.